Então, a pergunta que nós vamos responder hoje é: ok, dentro do meu plano para conter a crise, eu vou precisar fechar uma subsidiária que faz parte do meu grupo econômico. Como que eu registro contabilmente isso? Posso dizer que é uma operação descontinuada ou não? A resposta é: depende. O que acontece, gente? Quando eu estou falando de fechar uma subsidiária, eu preciso avaliar se de fato eu tenho uma operação descontinuada. Por quê? Eu só vou ter uma descontinuidade de uma operação caso eu esteja falando de uma subsidiária que ou ela foi comprada exclusivamente para venda, estou entendendo aqui que não é o caso, porque eu estou considerando que é uma subsidiária que é parte de um grupo econômico, então já descarto essa questão, ou se ela é um segmento operacional ou uma importante área geográfica de operação. Gente, o que quer dizer isso? Se for um segmento operacional, é claro que dentro da minha análise de segmentos operacionais, eu já vou ter concluído que ela é importante. Lembrando que quando eu reporto um segmento, é porque ele é relevante dentro do contexto do negócio de uma maneira geral. Relevante quantitativamente ou qualitativamente, ou os dois, né? E aí, caso não seja um segmento operacional, eu preciso avaliar se é uma importante área geográfica de operação. O que significa isso? Como que eu vou considerar isso? Então quer dizer que se eu só tenho aquela fábrica em determinada região, vou parar de produzir com aquela fábrica, eu vou fechar aquela subsidiária que é aquela fábrica que eu tenho em determinada região. Já posso afirmar que é uma importante área geográfica de operação naquela região? Não. Por que não? Porque eu preciso avaliar o contexto operacional completo. A partir do momento que eu fechar aquela operação, que eu fechar aquela subsidiária, vai mudar a minha estrutura de venda naquela região? Vai mudar a forma como eu opero? Vai mudar a minha participação no mercado? Eu vou deixar de ser relevante no mercado naquela região a partir do momento que eu fecho aquela subsidiária? Se as respostas para essas perguntas forem sim, sim, estou tratando de uma operação descontinuada. Se as respostas para essas perguntas forem não, não, eu não estou tratando de uma operação descontinuada. Eu estou tratando, de uma situação em que eu estou dispondo de ativos que são parte daquela subsidiária para venda, certo? Tanto que, quando a gente fala em termos normativos, de como a gente trata isso, a gente tem uma norma que trata de ativos mantidos para venda e operações continuadas. Por quê? Eu vou precisar avaliar se eu estou tratando de um ou de outro. Se eu estou me desfazendo, se eu estou vendendo uma subsidiária, que essa subsidiária não é um segmento operacional e não é uma importante área geográfica de operação, não é uma operação que ela tem importância no sentido completo, de sentido de venda, participação no mercado, etc. Estou simplesmente parando a produção naquela área porque eu vou absorver essa produção por outra subsidiária minha, com outra empresa minha, Portanto, eu não estou falando de encerrar a minha operação naquela região num contexto amplo, só no contexto produtivo. Se é esse o caso, eu vou considerar que o conjunto de ativos que estão naquela subsidiária estarão disponíveis para venda, ou estarão disponíveis para distribuição, ou estarão disponíveis para outra finalidade, certo? Gente, isso é importante porque, por mais que pareça algo simples de se tratar, quando a gente está falando de descontinuidade de uma operação, ou quando a gente está falando de fechamento de uma subsidiária, é uma dúvida que sempre surge. Porque quando eu estou falando de descontinuidade, eu estou saindo do pressuposto de continuidade operacional, que é um pressuposto importante, era um princípio dentro das nossas bases normativas brasileiras. Hoje é um pressuposto importante para ser tratado dentro do contexto de normas internacionais de contabilidade. Eu estou saindo do pressuposto de continuidade operacional para aquela subsidiária a nível individual. Quando eu faço a consolidação, eu preciso mostrar isso no consolidado, ou seja, quando eu apresento as demonstrações financeiras do grupo econômico, eu preciso apresentar no consolidado que uma unidade, que é uma importante área de operação ou que é um segmento operacional, ela está sendo descontinuada. O que eu tenho que fazer aí? Eu tenho que separar nas demonstrações financeiras um grupo de contas para mostrar quais são os resultados daquela operação descontinuada. Por quê, gente? Eu não faço uma descontinuidade, eu não encerro uma subsidiária de um dia para o outro, certo? Considerando isso, eu preciso, durante o tempo que aquela subsidiária continua operando e que ela está em processo de descontinuidade, eu preciso apresentar em linha separada, tanto no registro do balanço, quanto na demonstração de resultado, quanto no fluxo de caixa, eu preciso apresentar aquilo que é parte de operações descontinuadas ou em descontinuidade, porque ainda não foram descontinuadas, certo?
Ou seja, aquela subsidiária saiu do pressuposto de continuidade, então eu preciso apresentar ela de uma maneira diferente, em linha separada. Agora, se eu estou falando que não é uma área importante, não é uma área geográfica importante de operação, ou não é um segmento operacional, eu estou dizendo o quê? Que aquele grupo de ativos, eles estão disponíveis para venda, ou eles estão disponíveis para distribuição, ou eles estão disponíveis, né, para descarte, enfim. O que eu vou precisar fazer nesse caso? Neste caso, eu vou precisar avaliar esses ativos ao valor justo menos custos para vender. Por que eu preciso fazer isso? Porque a partir do momento em que eu estou dizendo que eu vou colocar esses ativos para venda, isso significa que esses ativos eles não estão mais disponíveis para uso. Então pode ser que o valor contábil dele registrado não seja mais o valor real daquele ativo, né? Então eu preciso fazer uma apuração para poder saber o quanto eu vou conseguir recuperar com a venda daquele ativo. Lembrando, gente, que a característica básica de um ativo é a sua recuperabilidade. Já falei disso aqui antes, né? É importante que eu recupere, que eu consiga trazer benefício econômico financeiro, né? Benefício econômico futuro com aquele ativo. Considerando isso, se eu não tenho mais a recuperabilidade pelo uso, ou se eu não vou mais conseguir recuperar o valor contábil daquele ativo, eu preciso imediatamente mensurá-lo pelo valor justo menos custo para vender, e eu vou, né, pegar aquele grupo de ativos que hoje está no imobilizado, que hoje está no intangível, que hoje está em outra conta, e vou registrar como ativo mantido para venda, fora do grupo do ativo fixo. Ponto importante, para eu dizer que eu tenho, seja um conjunto de ativos mantidos para venda, seja uma situação de descontinuidade operacional, é necessário que eu tenha um plano estabelecido e que esse plano estabelecido não exceda mais que um ano, não exceda mais que um ciclo operacional. Isso é importante porque normalmente meus ativos mantidos para venda eu vou colocar dentro do circulante, então faz sentido que esteja dentro de um ciclo operacional, certo? Outra questão importante aqui, gente. A gente sabe que muitas vezes, né, como eu disse, para descontinuar a operação ou para poder vender um determinado ativo, pode ser que dentro do processo eu tenha um plano muito bem definido para poder fazer isso em menos de um ano e não consiga, né? Então, desde que bem embasado, desde que bem justificado e a parte B da norma traz quais são as justificativas possíveis, eu posso, né, ter uma situação em que esse prazo se estenda por um pouco mais do que um ano. Gente, de qualquer forma, aqui eu falei rapidamente, tem várias outras nuances. É lógico que dentro do contexto daquela subsidiária que eu vou encerrar, eu vou precisar analisar outras questões, como que eu coloquei, né, no último vídeo com relação aos gastos de reestruturação, se eu vou provisionar, se eu não vou provisionar, questão dos funcionários. Então, existem outras questões que vão ter que ser tratadas a nível individual da subsidiária. Do ponto de vista da controladora, do consolidado, eu vou precisar avaliar se aquela subsidiária é uma importante área geográfica de operação ou não, se ela é um segmento operacional ou não, porque se ela for um segmento operacional ou uma área importante, né, geográfica importante de operação, eu vou precisar tratar como operação descontinuada. Caso ela não seja, eu vou precisar tratar como um grupo de ativos disponível para venda. É algo que a gente precisa ter atenção. Os dispositivos normativos eles vão bem além disso que a gente discutiu. Aqui eu só quis trazer de uma maneira rápida o que é uma questão, o que é outra, né? Espero que tenha dado para entender. Caso você tenha alguma pergunta específica sobre esse tipo de operação ou sobre outros tipos de operações que estão surgindo neste momento de crise, pode me perguntar aí, né? Vou deixar aqui o comentário, a parte dos comentários aberta para poder você fazer a pergunta. Quem sabe eu não faço um vídeo a respeito da sua dúvida. Por enquanto é isso. Se você gostou, clica no gostei aqui no vídeo, se inscreve no canal. Obrigado, um abraço, tchau.